depois, no final, nós vamos dar uma mentoria e aí vem para perguntas e respostas, tá bom? Então, só para a gente evoluir aqui bem. Então, vamos lá. Eu vou começar e eu passo depois sempre a pergunta para a Carol. Eu sugiro que vocês tenham papel e caneta aí, para que vocês possam estar anotando todas as fases, né? Nós temos mapas, eu com a Carol gostamos muito de roadmap, que são os mapas, né? Os mapas nada mais é do que os caminhos, as metodologias, o como você pode estruturar. Quando você tem mapas, você segue um roteiro. A maioria das pessoas não consegue ter eficiência nos seus negócios porque elas não têm os mapas bem definidos. Então, a primeira estratégia para você, seja intermediar ou você incorporar, você precisa ter bastante parcerias, né? Imagina só, se você só tem uma fonte de captação, você vai ter negócios com uma probabilidade de você fechar muito menor. Então, o que a gente fala? Se você tem 10 possibilidades de área, a chance de você ter uma área boa é menos expressiva. Quando você tem 20, 30, ela é mais expressiva. Quando você tem 100, ela é muito mais expressiva. Por exemplo, a gente aqui está avaliando uma média de 6 áreas por dia. Logo, eu tenho 60 novos negócios por mês. Então, a probabilidade de eu encontrar um creme de la creme, a probabilidade de eu encontrar um empreendimento com uma maior rentabilidade e liquidez, a probabilidade de eu fechar muito mais negócio é muito maior, porque eu tenho muito mais amplitude nas possibilidades. Então, a primeira parte desse mapa chama parcerias. Então, a gente está falando da primeira etapa, que é a prospecção ou a captação de áreas, tá? Que a primeira etapa chama parcerias. E o mercado velho, que é o mercado antigo, ele é muito do velho paradigma de que ele quer ganhar a comissão 100%. Então, ele quer prospectar o terreno sozinho, ele quer fazer a oferta sozinho, e aí ele consegue fechar uma área por ano, uma área a cada 2 anos, e tem gente que nunca fechou uma área. Então, eu queria saber, por exemplo, pode usar como reflexão, não precisa responder, você já fechou uma área que te deu mais de 1 milhão de comissão? É uma pergunta. Você conseguiu fechar 2 áreas por ano e que te deram 1,5 milhão, 2 milhões ou 3 milhões nesse fechamento? Você já fechou 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas, 6 áreas? Você tem um método que você consegue fechar áreas todos os meses ou todos os anos e que as mesmas te dão comissões acima de 1 milhão? Então, se você não tem, você vai aprender esse primeiro mapa. Então, a primeira parte chama parcerias. Quem são os possíveis parceiros? Arquitetos, engenheiros, ou qualquer pessoa. Por exemplo, nós temos uma nova licenciada, que é eu não sei se ela está aqui, a Lu, ela é de Vitória, e nós temos uma estratégia que chama Smart Seios. Essa estratégia de Smart Seios, ela é muito interessante. Ela utilizou dessa estratégia e o porteiro mandou uma área para ela. O porteiro falou, olha, aqui nesse prédio tem um dono de uma área e ele quer fazer negócio. Então, imagina só, o porteiro pode ser um fornecedor de áreas, o zelador pode ser um fornecedor de áreas, o seu vizinho pode ser um fornecedor de áreas. Então, a grande habilidade de um vendedor é você aumentar o seu número de oferta, o seu número de prospecção, para que você tenha mais pessoas te mandando negócios. Então, eu queria falar dessa etapa, eu queria saber se a Carol tem algo para complementar sobre esse item.
Eu tenho um complemento, sim, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre parcerias, na hora que a gente começa a montar as parcerias, a gente começa também a entender que tem alguns incorporadores. Se eu, por exemplo, sou corretor, eu estou captando áreas para incorporação, eu começo a entender que tem alguns incorporadores que precisam de um certo tipo de negócio. Ou, por exemplo, nós na Neximob, a gente já criou um planejamento estratégico dizendo quais são os tipos de área que a gente quer e quais são os tipos de área que a gente não quer. Então, quando a gente mapeia o que o nosso cliente quer, e aí eu estou falando em relação à área, você começa a ser mais assertivo. Lembra quando a gente começou a receber as áreas, que a gente dava muito no-go, porque vinha muita área que não tinha a ver com o que a gente queria fazer. Então, a partir do momento que a gente foi cada vez mais deixando claro, também para os licenciados da Neximob, o que a gente queria, os produtos já chegavam mais redondos, os terrenos já chegavam mais redondos, né? Então, a gente perde tempo, perde menos tempo. Então, se você tem muitas parcerias, e aí você já sabe, você tem arquiteto que consegue desenvolver um certo tipo de produto, que você tem um incorporador que está buscando áreas para um certo tipo de produto, você consegue ter uma assertividade maior quando você entende o seu cliente, né? O que mais, Edgar? Show de bola. Eu não sei por que está aparecendo aqui a legenda. Para você está aparecendo legendado aqui? Não. Acho que eu que ativei. Eu estou tentando tirar o som, que toda vez que Já desativei aqui. já fica esse alerta. Avisando que entrou e saiu, é chato. Então, assim, vamos lá. Isso serve para tudo, pessoal. Se você está procurando um investidor, quanto mais você... Olha que interessante, né? A gente agora está criando soluções financeiras para os nossos clientes. Então, eu tinha acesso ao número X de fundos imobiliários que chegavam em torno de 10, 12 fundos, né? Hoje eu tenho contato com mais de 40 fundos, mais de 5 fundos internacionais. E eu só consegui isso através das parcerias. Então, entenda, a primeira inteligência, a primeira estratégia de qualquer negócio de sucesso, para qualquer pessoa de sucesso, está ligado a parcerias. Tem uma teoria que chama Teoria de 6 Graus de Separação, que é um livro que fala que a gente consegue se conectar com qualquer pessoa e, no máximo, 6 níveis. Então, se você está procurando aquela área no centro da sua cidade, você não consegue chegar no dono, alguém consegue chegar naquele dono. Se você está precisando de dinheiro e precisa conectar com um investidor, por exemplo, sei lá, você quer se conectar com o Guilherme Benchimol da XP. Então, você me conecta a mim, eu conecto você ao Janguia Diniz, o Janguia Diniz conecta ao Guilherme Benchimol. Então, ou seja, em qualquer etapa, ou em 6 etapas, ou em 5, ou em 4, você consegue chegar onde você quiser chegar, ou qualquer pessoa. Então, nós falamos aqui da primeira etapa. A segunda etapa, que é o que nós fazemos com muita maestria, chama filtro e qualificação, tá? Entenda que não é qualquer área que você tem que fazer negócio. E eu vejo o corretor de imóveis, principalmente, ele acha que tudo dá para fazer negócio. Aprenda a falar não para as coisas ruins. E aprenda a falar não para as coisas que não estão dentro do seu campo de competência. E aprenda a falar não para as coisas que não resolvem o seu problema de imediato. Nós vamos ter uma imersão agora do dia 1 ao dia 4 de dezembro, e olha que interessante. Tem um filme que eu gosto, um filme não, uma série, que até foi o Celso que indicou, que chama 90 Dias para Você Se Tornar Milionário, está lá na Amazon Prime, que eu indico todo mundo para assistir. A primeira parte que ele fala é o seguinte: se você precisa de dinheiro, a meta dele é 90 dias. Vamos supor que a sua meta é em 1 ano fazer o primeiro milhão. Então, se 1 ano você sobrevive com 10 mil reais, você precisa aprender a fazer rápido 120 mil reais para que você saia
do pensamento da sobrevivência. Olha aqui. O que é esse pensamento da sobrevivência? Se todo dia você acorda pensando em fazer dinheiro para pagar aluguel, para pagar boleto, para pagar conta, você não vai ter cabeça para pensar em milhões. Você não vai ter tempo para pensar em milhões. Só que antes disso, tem gente que está no caos, ele está no negativo e na dívida. Então, a sua cabeça tem que pensar, quanto que eu preciso fazer para sair da dívida? Esse é o seu primeiro pensamento, tá? E aí a gente vai falar de uma etapa aqui, que é a etapa do lançamento, ou a etapa de captação de investidores, que te dá dinheiro rápido. Então, foque naquilo que te dá dinheiro rápido, para você sair da escassez, para você sair do pensamento da sobrevivência, do foco da sobrevivência, para depois você começar a focar no primeiro milhão, no segundo milhões, no quinto, no seu 5 milhões, nos seus 10 milhões, e por aí vai. Então, o filtro e a qualificação da área e dos negócios. Carol, eu vejo gente me oferecendo assim, ó, eu tenho uma fazenda que tem plantação de café. Eu falei, cara, eu não planto café. Aquela área dá para fazer um loteamento rural, pelo menos? Esse negócio que você falou, da urgência, tem tudo a ver, por exemplo, aparece um terreno com projeto aprovado. A urgência tem que ser completamente diferente de um terreno que tem uma fazenda produtora no momento, né? Então, aparece um projeto aprovado, a gente para tudo, vai olhar esse projeto para ver, beleza, é um produto que dá para lançar amanhã? Faz sentido? Está dentro do nosso nicho? Não faz dentro do... é o produto que a gente quer? Aí a gente corre e analisa. Então, esse é um produto que vai gerar um resultado muito rápido. Então, ter, inclusive, esse funil é fundamental para a gente fazer exatamente isso que você está falando, né? Já começar a colocar o dinheiro para dentro. E olha que louco. Então, pare de achar que tudo é oportunidade, né? Tem gente que, tem uma empresa aqui de transporte, eu quero vender. Não, comece a focar, escolha a categoria. Tem muitos licenciados da Neximob aqui, Carol, e tem muitas pessoas que participarão da imersão. Veja bem, existe um momento que é o momento de transição. Então, é como se fosse transição de carreira. Se você era um engenheiro e quer sair da engenharia para se tornar um empreiteiro, dono de uma empreiteira, ou dono de uma construtora, você precisa passar por uma transição, porque você deixa de ser um CLT, ou um colaborador prestador de serviço, e agora vai se tornar um empreendedor. Então, você tem que aprender novas competências, adquirir um comportamento diferente, porque são comportamentos diferentes, e fazer essa transição. A maioria... O problema é que tem gente que faz essa transição sem planejar, por exemplo, um fluxo de caixa, né? Eu, quando pedi demissão da Cyrela, eu tinha uma poupança boa que me sustentou por 1 ano. Porque eu abri empresa. Qual é a empresa que dá lucro no primeiro ano, gente? Nenhuma. A minha não deu. 2013 eu paguei para trabalhar, só que eu tinha essa tranquilidade, né? Então, eu pude pagar também para fazer cursos, para me qualificar, para virar empresária, empreendedora digital, blá, blá, blá. Então, ter esse planejamento também faz todo sentido, toda a diferença. Né? E olha que interessante, né? Sempre a gente fala, olha, a gente atua no mercado inexplorado, no Oceano Azul, que uma transação pode mudar a sua vida. Pode, por exemplo. A gente está agora, eu acabei de mandar uma proposta hoje de um empreendimento que você conhece, que é lá em Maceió, Carro Quebrado, ele passa de 1 bilhão de VGV e que daria 10 milhões de comissão para quem está fazendo essa intermediação. E a gente tem vários projetos que passam de 1 bilhão. Tem muita gente que fica assustado, Carol, com esses números, 1 bilhão, 800 milhões, 700 milhões. Acha que é expressão, né? Que é força de expressão. Não, gente, é 1 bilhão mesmo. 1 bilhão mesmo, não tem nada de metáfora. É 1 bilhão mesmo, 1 bilhão, etc. Mas olha que interessante.
Quando você está acostumado a só trabalhar com aluguel, você fica focado em receber de 8% a 10% sobre um aluguel de 3 mil, 5 mil, 10 mil, que vai te dar mixaria, você tem que ter quantidade, e que não é um mau negócio se você tiver 500 imóveis alugados, que você vai ter uma renda passiva. Legal, tá tudo bem, é uma escolha e é uma decisão de alguém. Quando você está vendendo CVA, você tem que entender que você está vendendo um produto de 100 mil, 150 mil, 180 mil, a depender da cidade, e que a sua comissão é uma comissão menor, porque você está vendendo uma tipologia que ele tem uma característica menor. Quando você aprende a vender um imóvel de 1 milhão, ou de 2, ou de 3, de alto padrão, de AAA, você tem um outro padrão, você tem comissionamentos diferentes. Quando você começa a fazer transações como essa que nós estamos ensinando e mostrando, é um caminho sem volta. Eu não sei se o Carlos está aqui, da Ana, mas ele sempre fala em todas as imersões. É um caminho sem volta, porque você aprende a ter muito tesão por uma coisa que é apaixonante. É apaixonante você sentar na mesa e falar de 5 milhões, de 10 milhões, de 50 milhões. Daqui a pouco você vira o jogo. Você está falando de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Daqui a pouco você vira o jogo. Você está falando de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E é natural. Não é uma coisa que você se espanta. Eu não me espanto sentar numa mesa de falar de 1 bilhão, de 2 bilhões. Agora, muita gente se espanta, né, Carol, de falar de 1 milhão ou de 10 milhões, porque nunca viveu esse ambiente. Então, você precisa fazer essa transição também mental. Sim. Porque senão você não vai acreditar que é possível. Sim. E você vai se auto-sabotar, né, Carol? Você vai ficar com medo, né? E aí você vai falar, não vou entrar nesse negócio, não. Às vezes aparecem uns alunos meus que estão falando assim, não, cara, eu quero começar fazendo um VGV de 5 milhões. Aí eu fico assim, querido, fazer de 5 e de 15 dá o mesmo trabalho. Fazer de 15, de 30 dá o mesmo trabalho, mas o risco é diferente. Se a gente aprende a trabalhar do jeito certo, você mitiga o risco. O problema é que as pessoas querem trabalhar do jeito que acha que dá, não quer aprender a fazer. Então, assim, eu não sei construir uma casa e eu vou lá e faço. E aí a casa cai. Construir uma casa é muito difícil, né? Construir uma casa não é muito difícil quando você aprende a fazer. Então, a mesma coisa. Quando você entende a forma de desenvolver incorporação, multipropriedade, loteamento, mas você segue um método, você não fica com tanto medo de, mas porque vai dar errado. Você não está focando que vai dar errado. Porque cada passo que você deu, você seguiu uma inteligência de mercado, você seguiu um estudo de viabilidade econômica, você seguiu um orçamento. Então, você não está fazendo no chute, né? Você está fazendo seguindo um planejamento. Então, pessoal, voltando ao nosso primeiro mapa, mas antes dele, tem muita gente entrando agora. Então, a primeira é o seguinte, é você criar uma estratégia, e aí a gente vai falar que aqui a gente tem algumas estratégias para você sair da escassez, porque ninguém consegue pensar em milhões, pensar em fazer planejamento a médio e longo prazo, se ele está vivendo no caos, ou se ele está no looping da sobrevivência, que algumas pessoas chamam da corrida dos ratos. Eu até fiz uma publicação, você fica naquela correria, né? Você acorda, trabalha para você conseguir dinheiro para pagar a conta. Isso não é vida, né? Tem gente que está nesse looping há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, você tem que criar estratégias, e a gente vai falar na hora de falar de lançamento ou captação de recursos, porque já entra dinheiro rápido no seu caixa, e você tem que aprender depois a fazer o planejamento para que você tenha contingência, que foi o que a Carol fez. Ela fez uma transição planejada. Eu fiz uma transição planejada. Então, quando você faz isso, você consegue dar mais atenção. Por que tem gente que está ganhando dinheiro aqui como licenciado e tem gente que não está ganhando? Porque a Abílio Diniz fala uma coisa que eu compactuo 100%. O resultado não está naquilo que você faz em 10% do seu tempo. O resultado está naquilo que você faz em 90% do seu tempo. Então, se eu gasto 10% do meu tempo tentando prospectar e fechar grandes negócios, a minha probabilidade é quase zero.
Seu gasto. E aí, se você fica, ao invés de você usar o seu tempo para prospectar novas áreas, grandes áreas, você está lá, botando plaquinha, vendendo apartamento, fazendo alugas-se com as mesmas 24 horas, a chance de você conseguir fechar um negócio grande é muito pequena. Só que se você não tem um planejamento financeiro para poder se dedicar para esse tipo de negócio, então fica correndo atrás do rabo, né? Você não faz nem uma coisa nem outra. Você fica rodando em círculos. E tem estratégia, né, Carol? Nós vamos falar. Então, aqui é essa transição. O mapa de captação para você fazer milhões em intermediações diárias, então ele passa pela parcerias. Então, vocês precisam, desenhem um risco como se fosse um caminho, isso nós chamamos de roadmap, tá? Depois aí tem explicações, que não é o caso. Primeira etapa, faça parcerias. Dentro das parcerias, você tem que aprender a pedir negócios. Carol, as pessoas acham que é apenas eu conectar com você e nós geramos negócios. Não, nós nos conectamos e eu comecei a estimular a Carol e a Carol começou a me estimular. Como? Carol, vamos fazer negócio? Carol, eu tenho esse negócio, te interessa? Carol, que negócio você tem que eu possa entrar? Então, eu faço isso com a Carol e faço com mais 10, 20, 30, 50 parceiros. Pare de pegar contato e cartão de visita e achar que isso vai gerar negócios. Não. Então, assim, pegue contato, quando você perceber, pega o histórico. Cara, eu vejo o histórico da Carol, eu falo, pô, ela trabalhou na Cirela, na Camargo Corrêa, ela estudou fora do país, ela porra, tem resultado pra caralho, eu não vou fazer parceria com ela, vou fazer parceria. Então, toda vez que eu encontro alguém que o seu histórico já é positivo, eu tenho que grudar nesse cara. É a mesma coisa de um Flávio Augusto, um Abílio Diniz, um Carlos Wizard, se conectar com você e você só pegar o telefone do cara não fazer nada. Não apertar porra nenhuma pro cara. Como assim? O histórico do cara já mostra que qualquer negócio que você faça em parceria ou sociedade com ele, vai dar certo. Ou seja, de cada 10, ele vai acertar 7, 8, 9, porque é um cara de sucesso. Então, vocês têm que aprender a fazer isso com maestria. Bom, feito isso, parcerias, filtrar e qualificar negócios. Não faça qualquer negócio e não ache que qualquer negócio vai dar certo. Aprenda Nem todo terreno é bom, né? Nem todo terreno é bom. Às vezes aparece um terreno incrível. Aí você vai fazer a inteligência de mercado, você descobre que não dá para fazer nada. Não tem mercado. O terreno é incrível, mas não tem mercado. Então, ou é errado, né? O cara está querendo fazer hoje um condotel, sendo que o mercado hoje, na maioria das cidades, não está com a vocação com esse produto. Ele não tem demanda, não tem rentabilidade para o investidor, para o construtor. Então, tem que tomar cuidado com a tipologia que você entra. Bom, depois, aí já é uma estratégia de inteligência nossa, da Neximob, barra AIP aqui, que está com a gente, Corporação na Prática, que a gente não faz o que 99% dos corretores, arquitetos fazem. O que é? Eles apresentam uma área. Hoje, por exemplo, o nosso checklist, a depender do produto, se ele é aprovado, não é aprovado, se ele é uma área para incorporação, se ele é horizontal ou vertical, a gente tem mais de 50 perguntas. Por que essas 50 perguntas? Porque ele já é um filtro e ele já é uma qualificação de um gol no gol. Porque se a área não serve ali, a outra ponta, que é o comprador, seja o investidor, construtor, incorporador ou loteador, ele não vai fechar aquele negócio. Então, com esse checklist, ele já faz os filtros. Então, aqui, se você não é licenciado, não vai participar da imersão, mas já tem uma área, você tem algumas opções. Levante só a mão quem é licenciado aqui, levante a mãozinha, não é só a mão fisiológica, a mão. A mãozinha aí do ícone, levanta a mão, e vocês podem se conectar com essas pessoas e mandar uma área. Porque, por exemplo, semana passada nós fechamos uma área de 643 milhões,
que é da Juvina e do Carlos, que deu 6 milhões de comissionamento. Imagina aqui, nesse bate-papo que você veio para aprender, se você tem uma área que pode gerar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, não importa o que vai gerar, que gere 500 mil reais. É um dinheiro que você não estava esperando. Então, a gente tem esse checklist, e aí a gente entende se é um bom negócio, e aí vem as inteligências, é saber interpretar. Aí é o papel, por exemplo, da Carol. O que ela faz? Pô, aqui cabe um produto, né? A Carol, ela é focada nos verticais, e eu sou focado nos horizontais, principalmente parcelamento de solo e multipropriedade. E multipropriedade a gente faz juntos, né? E aí o que a gente fala? Pô, aqui dá para fazer um empreendimento com VGV de 500 milhões. E olha que interessante, a Carol vai falar com muito mais propriedade. Tem áreas que o terrenista, ou arquiteto, ou corretor, ele acha que dá para fazer um projeto de 100 milhões. Então, o terrenista ganharia sobre 100 milhões, o intermediador ganharia sobre 100 milhões. Aí chega a Carol e fala, não, aqui cabe 200 milhões. Ou chega o Edgar e fala, aqui cabe 200 milhões. Então, o terrenista ganha mais dinheiro e o intermediador ganha mais dinheiro. Isso é inteligência. Fala aí, Carol, um pouco mais. Tá mudo. Essa parte é interessante pelo seguinte. Quando a gente recebe o checklist, e aí são duas coisas que acontecem, né? Primeiro que a gente está educando o mercado também, né? Aparece muita área que aí está preenchido o checklist falando assim, o dono do terreno quer 25% do VGV, né? Na área. Aí eu já fico brava, já falando, como assim que ele quer 25% do VGV? A gente não sabe nem qual é o VGV que vai colocar naquela área. E é muito interessante porque vem muito esse tipo de informação, né? Às vezes vem no checklist falando assim, o dono do terreno, que nem apareceu uma área, né? O dono do terreno acha que dá para colocar 300 milhões em VGV. E aí eu fiz o estudo do terreno e eu falei, não dá para botar 300 milhões, dá para botar 650. Né? Mais que o dobro. Então, os 25% dele já não faz sentido, porque ele estava pensando que o terreno dele valia uma coisa. E eu estou dizendo para ele agora que não, o terreno dele vale 12% do VGV, vale 10% do VGV, porque cada região tem um valor de terreno. Porque o valor do terreno está relacionado com o nicho de mercado, com o tipo de produto que a gente vai desenvolver. Só que aí, quando a gente senta para realmente estudar o terreno, estudar o negócio, e essa visão que muito dono de terreno não tem, a gente faz uma análise mercadológica também, porque a gente vai analisar se naquele momento dá para fazer aquele tipo de produto. Porque, às vezes, o terreno só dá para fazer, sei lá, prédio comercial, um edifício comercial. E a gente já sabe que não tem demanda naquela região. Então, mesmo que o terreno seja incrível, mesmo que esteja numa localização incrível, a gente não vai pegar aquele terreno. Porque ele já está num segmento muito consolidado, não tem demanda para aquele tipo de produto. Então, a gente, quando analisa o terreno, a gente analisa o mercado, a demanda, a concorrência, o que o concorrente está fazendo, por quanto está vendendo, velocidade de vendas. Porque se a gente vê que tem um produto com um terreno similar e que ele não está vendendo, é um sinal de alerta. Pode ser que ele tenha feito um produto muito ruim, que acontece também. Tem hora que a gente vê a concorrência e a gente fala, nossa, aqui eu vou nadar de braçada. Se eu lançar aqui, eu vendo... Em 2 dias eu vendo o produto inteiro, porque o que fizeram é muito ruim. Então, às vezes acontece isso também. Mas, falando dessa parte de precificação de terreno, quando chega um checklist preenchido, e aí cada terreno tem um checklist preenchido, e isso é um trabalho de curadoria dos licenciados gigantesca, né? Porque, ao contrário do que acontece no Brasil inteiro se vende terreno, e no mercado imobiliário a gente não compra terreno, a gente compra potencial de VGV, potencial de negócio. Então, a gente não está comprando terra, a gente está comprando potencial de negócio. Então, se o corretor está vendendo terreno, ele está dificultando o meu trabalho. E o licenciado da Nexmob, ele está vendendo o quê? Potencial de negócio. Então, ele já tem essa visão.
Então, quando ele apresenta o produto para a gente, ele já está dizendo, olha, dá para fazer esse tipo de negócio. E ele já vem com um leque. Então, quando eu recebo o checklist, eu já sei ali quais são os tipos de produto que eu vou poder sugerir, porque ele também já colocou a legislação, ele já colocou a concorrência, ele já colocou o link para eu olhar os empreendimentos da concorrência, ele já falou como é o dono do terreno. Então, me gera um monte de informação. O que eu ganho com isso? Velocidade, agilidade. A gente vai fazer mais estudos no menor tempo. E aí, com isso, a gente vai fechar mais negócios no menor tempo, né? Método. Olha que a Carol falou que é super interessante, e eu queria que vocês anotassem isso, para ler isso, pelo menos até que isso entre e incorpore na sua cabeça. Pare ou saia de ficar negociando negócios para ganhar comissão sobre o valor de venda daquele produto. Dificilmente você vai se tornar um multimilionário. Porque quando você vende um terreno de 5 milhões ou de 1 milhão, não importa, você vai ganhar uma comissão sobre o valor de vendas. Do terreno, né? Nós, da Neximob, nós ganhamos sobre VGV. E olha que louco. Ganhar sobre VGV, embora não seja tão a curto prazo, quando você não está no looping da escassez ou da sobrevivência, você faz em 5 anos o que 99% do mercado imobiliário não faz em 50. Olha aqui. O que você faz em 5 anos, 99% do mercado imobiliário não faz em 50 anos. Uhum. Tá? Eu costumo falar que a cada ano que você está no mercado imobiliário, se você não colocou 1 milhão no seu bolso, você já está atuando no mercado errado ou de forma errada. Essa é a regra. Você tem 5 anos, era para você ter colocado no seu bolso 5 milhões. Se não colocou, está fazendo errado. E o segundo, quem usa inteligência imobiliária, que as pessoas confundem, quem usa inteligência imobiliária fatura e faz milhões no mercado imobiliário. Vou dar um exemplo. Qualquer exemplo que vocês quiserem. Eu tenho inúmeros negócios, mas eu tenho um negócio aqui, Carol, que eu peguei um cara que tinha um prédio de 21 milhões. E eu falei para ele, cara, mas e quanto que é a sua lucratividade? Ele falou, aqui eu tenho 20%. Que, na minha opinião, já era ruim, mas beleza. E vamos lá. Para quanto tempo? 4 milhões, etc. Ele vendia esse empreendimento em 2 a 3 anos, que era o prazo de obra. Eu falei, cara, vamos pegar esse empreendimento e transformar ele em 50 milhões, e eu vou ter uma participação de 8,5%. Isso era separado de vendas, tá? Tinha nada a ver com vendas. Você só estava reestruturando o produto. Reestruturando o produto. Isso deu 4 milhões e meio de participação. Agora, a minha pergunta, todo mundo consegue fazer isso? É só quem conhece, tem metodologia ou tem inteligência. Esse é um dos negócios que a gente sabe fazer, faz com muita maestria e ganha dinheiro sobre isso. Então, é importante entender que você precisa mudar seus paradigmas e crenças, e se você pode continuar ganhando comissão para fazer a transição. Então, comissionamento é para você sair da escassez e fazer transição. Depois, seu mapa mental, seu mindset tem que pensar em ganhar sobre VGV. Guarde essa palavra. Tudo que eu fizer daqui para frente tem que ganhar sobre VGV. Deixa eu contar uma história rápida que você vai rir. Como? Eu vendi licença para você. Eu estava conversando com 2 corretoras e elas estavam falando exatamente sobre isso, que elas estão no momento hoje que ainda é o momento do caos. O momento da transição. E aí elas falaram assim, Carol, estou querendo virar licenciada, mas agora eu preciso exatamente fazer isso que o Edgar falou. Então, elas estão focadas nesses próximos 2 meses em gerar o caixa, fazendo o que elas estão fazendo, aquele arrozinho com feijão, vendendo apartamento, fazendo aluguel e tal, fechar, criar esse caixa, para no início do ano virar licenciada. Eu falei, vocês sabem que no início do ano vai ser mais caro, né? Ainda falei assim com elas.
Aí elas falaram, não, mas a gente não vai ter a mentalidade para trabalhar dessa forma se a gente ficar preocupado em pagar a conta daqui 10 dias. Então, o plano delas é exatamente esse, é sair da escassez, criar esse caixa para no início do ano que vem virar licenciado. Falei, é isso, planejamento. E aí tem, ó, aqui, já que você entrou nesse assunto, eu vou dar dicas, que não era esse assunto, mas já que você entrou, é interessante. Como sair do caos, da escassez ou da sobrevivência? Se vocês fizerem isso, eu sou um grande especialista, tanto é que o meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, virou um best-seller de 12 semanas e eu quebrei 6 vezes. Então, sim, eu tenho bagagem para falar como dar a volta. Então, não é... Não escuta. É uma bagagem. Então, vou dar uma dica aqui para quem está na escassez, para quem está no caos ou está no ciclo da sobrevivência. Faça isso e depois vocês agradeçam a si mesmo por ter tomado essa atitude. Primeiro, o seguinte, corte tudo na sua vida que é supérfluo, tá? Por exemplo, você não precisa comer no restaurante, você pode comer na sua casa. Ah, mas eu moro longe da minha casa. Aprenda a fazer marmitinha e leve para o trabalho, tá? Corte happy hour, corte comprar roupa, corte tudo. Tudo que é gasto você vai cortar, tá? Se sobrar um dinheiro, você vai investir em livros, você vai investir... Se a sua dificuldade é vendas, negociação e persuasão, compre livros de vendas, persuasão e negociação, ou faça cursinhos baratos, tá? Se você já quer fazer uma transição e tem condição de fazer isso, se você tem condição, não precisa virar licenciado. Vai lá, paga 731 por mês, em 12 parcelas você vai para a imersão e que você já vai sair com ferramentas para você fazer a transição concomitantemente. Porque não precisa também ser binário. Eu paro tudo e vou focar nisso. Tá? Elas tomaram essa decisão depois de irem para a BC, para a imersão de balneário. Só que ela foi para o evento, ela não foi para a imersão, né? Não, foram para a imersão, nos 4 dias. Não, mas a gente não teve imersão em BC. Não, o evento que a gente teve agora, de 4 dias... Não, foi um evento. O Inside Mob. O Inside Mob, isso. Não foi na imersão, não. Que foi de 2 dias e meio. Aí a imersão é aquela que você foi em Bento, que vai ser igual aqui. Mas vamos lá, segundo, então você corta tudo. Terceiro, você está trabalhando 8 horas por dia? Você está trabalhando segunda a sexta? Tem coisa que não mata. Eu já trabalhei em fábrica e já trabalhei em construção civil, debaixo de neve a menos 10 graus. Eu já cheguei a ter 3 empregos no Japão, tá? Deixa eu falar de um cara que ele tem a fama ruim, mas ele tem a fama boa, o Carlos Ghosn, que é ele é libanês, que nasceu em Rondônia, então ele também é brasileiro, e ele pegou a Renault, falida, devendo bilhões, e deixou a Renault com 12 bilhões de lucro. Depois ele foi para a Nissan, pegou a Nissan com uma dívida de bilhões, e ele começou a faturar bilhões. Ele chegou a trabalhar, Carol, de 80 a 100 horas por semana. Eu acho que vocês não têm ideia o que é isso. Se for de segunda a sábado, está em média de 16 horas por dia. Agora tem um monte de gente que, assim, quer vencer, quer ficar rico e continua trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia. Eu não acredito nessa ciência. Depois vai ver Netflix, depois vai encontrar os amigos para falar que está tentando mudar de carreira. Essa ciência, para mim, não existe. Então, assim, primeiro, corte tudo que é supérfluo para você pagar a conta ou acumular dinheiro para investir em você. Segundo, arrume o segundo trabalho, ou um terceiro trabalho, ou trabalhe mais. É simples. Então, você trabalha de segunda a sexta num lugar, sábado e domingo você vai trabalhar em outro lugar. Eu já fiz isso por muito tempo. E por isso que eu sou um cara extremamente bem-sucedido, realizado e atingi todas as minhas metas e objetivos. Por um momento da minha vida, eu abri mão, paguei o preço e fazia o que tinha que ser feito. Então, fazendo esses itens aí,
você vai sair do looping do caos, você vai sair do looping da escassez e vai sair do looping da sobrevivência. Aí você começa a entrar no outro ciclo e no outro ritmo. E aí as coisas começam a acontecer, tá? Então, vamos para a gente terminar aqui a primeira fase, que é captação de áreas. Então, você fez a parceria, você filtrou e qualificou, você fez o estudo de viabilidade e você monta um dossiê. O que é o dossiê? Já com esse estudo de viabilidade, estudo de massa, e com um estudo de mercado, eu vou apresentar para os meus potenciais compradores ou incorporadores ou investidores, que são construtores, incorporadores, loteadores ou investidores. E aí nós chamamos isso no termo americanizado de pitch deck, que é uma apresentação que ela é vendedora. Tem um monte de gente que vai montar uma apresentação que ela desvende, ela não vende. E aí, mais uma vez, tem ciência para tudo, tem método para tudo. Então, esse é um mapa que nós ensinamos para os licenciados ou para quem vai para a imersão, como você pode faturar de 1 milhão até 5 milhões por ano fazendo só isso. Só isso. Você pode virar um PhD em captação de área, em validação, em concepção e apresentação e oferta. Né? Mas é uma diferença muito grande, né? Porque tem gente que fala, não, eu aprendo sozinho. Não aprende não. Porque é o seguinte, você vai ter que aprender a parar de vender terreno. Você vai começar a vender negócio. Essa que é a mudança de mentalidade, que é completamente diferente de você falar que você é um corretor que vende terreno. Você não está mais vendendo terreno, você está vendendo potencial de negócio. Então, você está lendo a pesquisa de mercado, você está analisando a legislação do terreno, está desenvolvendo um produto que tem um estudo de massa, que tem um quadro de áreas feito por um arquiteto, que tem um orçamento, que tem estudo de viabilidade. Então, não é papel aceita tudo. Essa é a diferença, né? E a grande vantagem que parece que precisa ter um arquiteto, no segundo nível, sim, mas no primeiro, não. A Carol participou de uma imersão em Bento Gonçalves, de uma área que nós fechamos de 600 e poucos milhões, que nós pegamos a área bruta e fizemos o estudo de viabilidade na área. Acho que em 2 horas, todos os licenciados fizeram o estudo de viabilidade e saíram com o projeto pronto na mão a ser ofertado para qualquer cliente. Então, assim, você consegue aprender, por exemplo, eu pego uma área de loteamento, eu faço uma conta em 5 minutos. Uhum. Eu faço uma conta de 5 minutos de VGV presente e VGV futuro. A Carol pega uma área, ela consegue saber quantas unidades cabe ali. E você quer mais? Em 2, 3 horas, você consegue fazer um estudo de mercado, claro que, ainda que simplificado, mas que para uma primeira fase, já é uma grande avaliação para você falar gol ou não gol. Exatamente. Segundo nível para a segunda fase desse projeto. Então, como a gente está aqui com o tempo curto e a gente quer passar toda... Então, a primeira fase, que dá para você faturar milhões, é a fase de captação de áreas, que nós chamamos de land bank, para você aprender a fazer banco de áreas. Se você virar um especialista em banco de áreas, você vai faturar milhões todos os anos. Isso é uma ciência que, principalmente nós, junto aqui com a Carol, nós criamos, na minha opinião, e eu queria que alguém... nós temos exemplos de licenciados, Carol, que trouxe um fundo que tem 750 funcionários. 750 funcionários. E com uma imobiliária que é considerada uma das maiores imobiliárias do país. E eu falei, me passa o checklist, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não estou enxergando. Eles não têm metade das perguntas que nós temos. Não tem metade. E agora eu vou falar para vocês, o nosso checklist ficou ainda 10 vezes mais foda, porque nós conseguimos criar um score que ele automaticamente, ele já, a cada item, ele dá um rate, uma pontuação, e no final ele dá um score, que é um score no go, um score vamos intermediar,
Um score, vamos participar da estruturação, e um score, vamos incorporar e vamos investir. Uhum. Depois a gente vai falar lá na frente, que é como você pode fazer uma incorporação, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, sem tirar R$1 do seu bolso, tá? Pessoal, aqui não é pirâmide financeira, a gente Não mesmo. não vende aquela coisa de guarda 6 números e vá para a loteria que você vai ganhar, não tem nada disso. Aqui tem muito trabalho, você vai se ferrar para caralho, mas pode... Vai trabalhar para caramba. Hã? Vai trabalhar para caramba, tem almoço grátis, não. Vamos para o segundo mapa. Você tem a área, né? Agora você precisa fazer a concepção do empreendimento, né? Então, essa concepção, ela requer, sim, nós temos uma técnica que nós chamamos de charrete meeting, que é uma técnica que precisa envolver vários players, né? Por exemplo, o que o arquiteto entende? De arquitetura. E o engenheiro? De engenharia. E o ambientalista? De coisas ambientais. E o paisagista? De coisas de paisagem. Ele vai lá fazer um paisagismo incrível. Inclusive, eu sou amigo do Benedito Abut, que é considerado o maior paisagista do país. Aí a gente precisa, a depender da tipologia, de um design de interiores. Aí depois, a depender da tipologia, se você vai para multipropriedade, você precisa de um especialista de serviços, você precisa de um cara de hospitalidade, aí você precisa de um cara de mercado, que é de mercadologia, você precisa de um cara de marketing, você precisa de um cara de vendas. Sabe quantas empresas você conhece que utiliza isso? A Carol pode falar com muita mais propriedade. De 100, se tiver uma ou duas que utiliza dessa técnica, é muito. Tá desligado o som, Carol. Agora que eu vi que eu estava no mundo, estou aqui achando. De todas as empresas que eu trabalhei, a Camargo não fazia tão bem, a Cyrela fazia essa parte bem, só que às vezes ela não colocava todos os players que precisavam participar desde a concepção inicial. Por exemplo, a gente vai desenvolver um shopping ou um prédio de uso misto que tem uma galeria comercial embaixo, uma torre de apartamentos e uma torre de salas comerciais. E aí, às vezes, o envolvimento do projetista especializado em shopping demorava um pouquinho mais, e aí, às vezes, a gente tinha que voltar para mudar o projeto para atender a demanda do shopping. Então, essa não é a forma mais adequada de trabalhar. Mas, assim, dentre todas, a Cyrela foi a que teve maior proximidade com o Charrete Meeting, que é o que a gente chamava de compatibilização, né, de projetos, que é uma pré-compatibilização de projetos, mas que entra também essa visão mercadológica, né, de vendas, que entra a parte de planejamento de lançamento, aí entram os outros serviços, que a gente vai ter concierge de serviços, concierge de vacância, então, aí são vários players trabalhando ao mesmo tempo naquele produto. Mas, óbvio, né, quando a gente fala de produtos mais simples, por exemplo, um projeto residencial, que aí a gente tem que ter todos os projetistas, elétrica, hidráulica, estrutura, arquitetura, paisagismo, interiores, fundações, todas as questões ambientais, isso tudo tem um momento certo de acontecer, né? E você não pode deixar passar esse momento, porque senão você vai ter retrabalho. E o que a gente tem que evitar, ao máximo, é ter retrabalho. Por isso, ter uma metodologia faz tanto sentido, porque você já sabe o que você tem que fazer para frente. Você não fica indo para frente e para trás, né? Essa parte do desenvolvimento do produto, depois que você já comprou, né, já colocou o terreno para dentro de casa, que a gente chama, entra um pouco na metodologia que eu desenvolvi, que é o fluxo, né? O fluxo da incorporação. Que aí é aquela etapazinha, todo passo a passo para desenvolver um produto imobiliário. Mas aí eu acho que não dá tempo de a gente falar disso tudo, porque é muita coisa. Não. E aí, a gente, não aqui, né, a Carol vai estar lá conosco no dia 1 ao dia 4, que vai ser a última imersão, que vai ser em Balneário Camboriú. Para quem não conhece, é considerada Dubai brasileira, metro quadrado mais caro do país, e vai nascer o maior prédio da América Latina, com 140 andares,
Esse projeto já foi aprovado e vai ser um mega de um projeto. E olha que interessante, onde vocês podem entrar aqui e ganhar dinheiro nessa área. Oferecendo essa solução de concepção e desenvolvimento de projetos. Veja bem, tem glebas que você não vai desenvolver um business plan, você vai desenvolver um master plan. Por exemplo, pode virar uma comunidade planejada, pode virar uma smart city, pode virar... Por isso que tem projetos que passam de 5 bilhões, você vai fazer uma comunidade planejada, ou uma smart city, isso é um projeto de 10, 15, 20 anos. Mas imagina você fechar uma área dessa, que você está aposentando seus netos. Você não está se aposentando, você está aposentando seus netos. E você vai ter terreno para fazer todos os tipos de produto, né? Vai ter várias. Pensar nessa Smart City, porque a gente... não, esse terreno não é muito grande, não vou pegar. 10 anos passa assim, você nem sente. Quando você vê, você começou a fazer um monte de negócio pequenininho, daqui a pouco você fala, deu certo, aquele negócio que você pegou lá atrás, fecha, e aí você está multimilionário, né? Exatamente. Então, um negócio pode mudar a sua história, a história de toda a sua família. Como que você pode ganhar dinheiro com isso? Todos os construtores, anota aí, construtores, incorporadores, loteadores ou investidores são potenciais para essa área, para essa linha de negócio. Então, o que você tem que fazer? Mais uma vez, ou parceria ou prospecção direta, né? Mapear quem são essas pessoas também, né? E hoje você pega no Instagram, você vai no Google, construtora em Londrina, incorporadora em Florianópolis, investidor, ou pergunta para amigo, ou faz parceria, sempre você vai achar. E olha que interessante, hoje eu fiz uma reunião, não sei se a Joyce está aqui, a Joyce Coeli, eu fiz uma reunião de um construtor, incorporador, de Mossoró, Rio Grande do Norte, que ele tem um produto que ele está na dúvida. Ele falou, eu não sei se eu vou lançar esse produto ou não. E aí nós fizemos a oferta de fazer a validação e a A Joyce falou que está aí, ó. E ali a gente tem 1,5% do VGV. Então, por exemplo, eu já peguei vários empreendimentos, vamos citar aqui, eu peguei um empreendimento em Anápolis, que eu fiz toda a reestruturação desse empreendimento, que é a nova concepção, e peguei ali 2% do VGV, de 58 milhões, então foram mais de 1.200.000 que eu peguei. Então, imagina só se você faz 2 empreendimentos desse por ano, são 2.400.000. 2.400.000. Então, vamos lá. A primeira linha, eu posso fazer de 1 milhão a 5 milhões. E olha como são linhas complementares. Porque esse mesmo cara que oferecia o terreno, ele pode querer me contratar para fazer a concepção do produto. Então, eu posso ter 1,5 mais 1,5. Eu posso ter 1 e mais 1,5. Eu posso ter 2 mais 2. Eu posso ter 3 e mais 3. Porque a precificação de como a gente cobra do cliente depende do VGV. Tem VGV tem empreendimento que eu cobro 1%. Mas 1% de 600 milhões é 6 milhões. Então, e tem gente, Carol, que fala para mim, eu não trabalho por nada por 1%. O ANTA não é 1% de comissão sobre o valor da área, é 1% do VGV. Do VGV! Do VGV, que eu acho que nem sabe o que é VGV. É VGV. Então, assim, VGV te coloca muito mais dinheiro no bolso, tá? Então, para quem tá voando aí em VGV, deixa eu falar rapidinho. VGV é o valor geral de vendas, é a venda da área privativa. Então, dependendo do tipo de produto que você desenvolva, a tua área privativa vai ser a venda de um lote, vai ser a venda de uma vaga de garagem, uma laje corporativa, um apartamento, uma loja, enfim, é o produto que você está vendendo, uma casa, lote com casa. Você pega um prédio, privativa. Você pega um prédio inteiro, você pega um loteamento inteiro, tudo que é área vendável vai gerar, no final, um volume geral de vendas, né? Então, você ganha sobre isso. Então, tá aqui os licenciados com a mão erguida novamente. Por quê? Porque tem gente do Japão assistindo. O Marcos aqui, ó, do Japão. Do Japão? Olha que legal. Bom, morei 9 anos e meio no Japão, é uma terra que eu amo muito. Olha que interessante.
A gente aqui não está falando se torne licenciado para ganhar dinheiro, ou vá para a imersão para ganhar dinheiro. Então, você pode se tornar licenciado, porque aí você tem mentoria semanal comigo, você tem imersão a cada 4 meses, você tem o suporte, você vai ter toda a ferramenta, é uma opção. Ou você pode ir para a imersão, aprende os 4 dias, toca sozinho. Se um dia você achar que faz sentido fazer negócio em parceria conosco, você escolhe o negócio e nós fazemos negócio. Manda a área. Eu, com a Carol e todos os licenciados, nós não temos ego nem vaidade. Então, você pode querer fazer negócio conosco hoje, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos. Nós vamos continuar querendo fazer negócio com vocês. Você pode querer fazer negócio, apenas um negócio conosco. E os outros 9 que você tem, não precisa fazer conosco, pode fazer com outras pessoas. A gente também não tem essa coisa de ganância de achar que tudo vocês precisam fazer com a gente. Mas aqui está uma segunda oportunidade. Se você conhece construtor, incorporador, loteador ou investidor, ofereça esse produto, você não precisa saber. Ofereça a concepção, que a gente pode melhorar o VGV dele, pode colocar um produto mais assertivo, que tem mais liquidez, e aí você pode oferecer a nossa empresa. A gente vai marcar uma reunião, você não precisa saber de nada, só marca a reunião e nós entramos nessa reunião para apresentar a nossa solução, ok? Então, esse foi o segundo mapa. Vamos para o terceiro mapa. Então, conseguimos conceber o produto. Ó, temos um terreno, tá? Ou fazemos só intermediação, ou já sou incorporador que vou pegar esse terreno para mim. Não importa qual categoria você esteja. Aí eu já concebi o produto. Ah, vai ser um vertical, vai ser horizontal, vai ser primeira, segunda moradia, vai ser um popular, vai ser um MAP, vai ser um AAA, não importa, vai ser uma multipropriedade. Concebi o produto. Agora eu preciso levantar dinheiro, recursos. Eu preciso captar dinheiro. Ou eu posso colocar o meu próprio dinheiro, que na minha opinião não é a maneira mais inteligente, porque o seu dinheiro é um dinheiro mais caro e é um dinheiro de risco, tá? Então, existe estratégia e inteligência para captar dinheiro. Então, esse é um outro mapa, que é o mapa da captação. Como que eu levanto dinheiro, Edgar? Então, Funding, né? Hã? Funding. Funding. Como que eu faço o funding do meu empreendimento? Primeiro, você tem que ter um bom produto, uma boa apresentação. Segundo, você precisa ter um background foda. Por exemplo, quem é a Carol? Se o cara bater um Google, ele vai descobrir. Ele vai olhar o currículo da Carol e vai falar, sinto confiança em fazer sociedade, colocar o meu dinheiro ali na Carol. Beleza? Quem que é o Edgar Ueda? Ele vai bater no Google, ele vai falar, sinto confiança e vou colocar meu dinheiro ali. Quem que é o Manex Imob? Então, quando você tem esse portfólio, essa marca atrás, esses profissionais envolvidos, tudo começa a fazer diferença. Sim. Então, esse bom produto, boa apresentação e o background, ele é meio caminho andado, certo? Abre porta. Depois, o que você precisa? Ter network, tá? Porque o network, ele vai apresentar as pessoas para vocês. Então, vamos aqui. Quem são as pessoas? Fundos. Depois, crowdfunding. Hoje, fundos pode, ele pode virar seu sócio, ele entra no equity, ou ele pode emprestar o dinheiro, ou ele pode securitizar a sua carteira, a depender do estágio que você esteja. Se não for inicial, se for inicial, você descarta a securitização, você vai ter que ir ou no empréstimo ou no equity. Tá, mas eu não quero fundo, ou não consegui com fundo. Você pode ir via crowdfunding. Crowdfunding capta até 15 milhões via varejo, tá? Então, tem uma estratégia para captar até 15 milhões por empreendimento via crowdfunding. Terceiro, investidores profissionais. Os investidores, que são os family offices, que é o cara que é assim, um gestor
que gerencia a fortuna daquela família. O cara tinha uma indústria, agora ele vendeu a indústria e precisa colocar dinheiro em algum lugar. Tá? Isso é um outro recurso. Quando você tem o conhecimento, hoje nós temos entre crowdfunding, fundos, investidores de family office, investidores amadores, investidores autônomos, etc., passa de 60 players. Então, ou seja, quando eu tenho uma oportunidade, eu posso ofertar para 50 players, tá? Então, você tem esses investidores. Depois você tem os investidores pulverizados, que são aqueles pequenos, amadores, que colocam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas tem estratégias que você pode juntar vários investidores de 1 milhão e juntar 10, 15, 20 milhões. Tá? Porque é aquela coisa, quando está muito pulverizado, dá muito trabalho para a gente formatar. É muito melhor quando os próprios investidores se organizam e criam um pool, né? Sim, sim, exato. E aí, por último, você tem uma estratégia de levantar dinheiro no pré-lançamento, mas aí você precisa estar com o projeto aprovado, né, para que você faça de forma correta pela lei da incorporação, ou não, ou você não precisa estar com o projeto aprovado, mas ele tem que entrar numa categoria que é ou via SPE ou via SCP, que ele tem todas as suas blindagens, né, e seguranças, e para isso também você precisa ter uma inteligência jurídica, uma inteligência financeira, tributária e contábil para você oferecer as melhores soluções. Por isso, nós temos isso dentro do nosso acervo hoje. Nós temos inteligência tributária, contábil, civil, e todas as inteligências possíveis para oferecer para o investidor. Então, esse é o terceiro mapa. Vamos lá. Onde você pode ganhar dinheiro agora? Eu estou falando do mapa e onde você pode ganhar dinheiro. Se você tem um investidor, profissional ou amador, e você quer apresentar ele para ganhar dinheiro, então você só precisa conectar ele com a gente. A gente faz um memorando de entendimento, você fica extremamente confortável. Por exemplo, essa semana eu tenho uma reunião com um fundo português. Olha, Carol, ele quer que a gente lance um empreendimento em Portugal para eles, e eles querem investir aqui no Brasil. Eu tenho aqui uma menina que eu conheço, que é uma modelo, que mora em São Paulo, ela está trazendo 3 investidores amigos, que são donos de indústria, de varejo, de outros segmentos, e querem investir no mercado imobiliário. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O próprio Tiago Nigro, que é o cara mais influente hoje em finanças, ele falou que 90% dos milionários e multimilionários enriqueceram investindo em imóveis. Não sou eu que estou falando, é o Tiago Nigro. Segundo, todo mundo, salvo o morador de rua, é cliente do mercado imobiliário. Ou você vai alugar, ou você vai comprar, ou você vai vender. Então, ou seja, todos os caras, quem assistiu aqui o filme do Poder de Fome, que é o filme do McDonald's, entende que o negócio deles lá atrás não era vender hambúrguer, era comprar terreno, construir a loja e alugar por 20 anos para ter lá a rentabilidade de um aluguel rodando ali. Então, era negócio imobiliário e que também era um fast food, por aí vai. Onde que eu quero chegar? Todas as pessoas que vocês conhecerem que têm dinheiro, ofereça investir no mercado imobiliário, porque ou ele já investe, ou ele vai investir. E se você não está ganhando dinheiro com ele, alguém vai ganhar dinheiro. Então, você tem que gerar confiança, cria-se relacionamento. Nos meus treinamentos, a gente fala muito de exposição, frequência e intensidade, que você precisa criar um relacionamento para que ele gere confiança em você e que ele coloque lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e você vá gerenciando o dinheiro para ele, tá? Então, esse é o terceiro mapa, que é o mapa do fund, e como você pode captar dinheiro e como você pode ganhar dinheiro com isso.
Alguma coisa para acrescentar? Até falar que quem capta o funding ganha uma porcentagem do valor captado também, né? Ganha, e não somente isso, né? Se esse cara continuar colocando dinheiro, sempre ele vai estar ganhando esse percentual, porque aí é recorrência, né? Isso, tá? Depois a gente vai abrir para perguntas que nós estamos terminando. Recapitulando, primeiro mapa, captação de áreas, vocês podem ganhar dinheiro fazendo intermediação, ou se já tem uma área, entre em contato com o licenciado e já procure aí fazer agora mesmo, agora que eu falo depois da nossa mentoria aqui. Segundo, é a validação e a concepção. Vamos falar concepção, como você conceber os empreendimentos. Quem que é o público-alvo? Construtor, incorporador, loteador ou investidor, que você pode ganhar dinheiro. Se você já tem uma construtora, incorporadora ou loteador e já quer apresentar, entre em contato com os licenciados. Terceiro, estruturação ou captação de fundo. Se você já conhece uma pessoa que tem dinheiro, você já pode também linkar para a gente, para que a gente faça essa parceria e que você possa já ganhar dinheiro. Lembra? Esse é dinheiro rápido, dá para você sair do caos da escassez ou do ciclo da sobrevivência. Quarto mapa, lançamento, porque eu já tenho a área, já tenho o produto e já tenho dinheiro. Então, vou fazer lançamentos, tá? Lançamentos, vamos pegar aqui como exemplo. Eu tenho aqui um lançamento de 744 milhões que eu estou fazendo. Se eu vender tudo, eu ganho 14 milhões e 800. Se eu vender metade, eu vou ganhar 7 milhões e 400. Se eu vender um terço, eu vou fazer aqui, sei lá, 5 milhões. É um bom dinheiro? É um ótimo dinheiro, né? Aí eu tenho outro empreendimento de 263 milhões, que me dá 5 milhões de comissão livre. Esquece corretor. Corretor, o construtor, o incorporador paga, né? Isso aqui é só da nossa inteligência, que a gente ganha hoje, em média, de 2% até 3% do VGV. Aí depois a gente tem um empreendimento de 100 milhões, que é em Poços de Caldas, depois a gente tem um empreendimento de 36 milhões em Cotia, depois a gente tem vários outros empreendimentos em aprovação, estou falando só esse ano. Então, vamos pegar de 2022 até 2023, o que a gente tem de lançamentos, dá para a gente, se vender tudo, 52 milhões e 700. Eu vou repetir aqui. 52 milhões e 700 que cai no nosso bolso. Não é que cai no bolso do corretor, no bolso do gerente, não. Que cai no bolso da nossa empresa. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu desconheço, se a gente pegar 100 empresas que trabalham com lançamento, e se eu pegar 100 empresas que trabalham com imóveis de terceiros, é só você ver quem está listado na Bolsa ou quem fatura milhões ou múltiplos milhões. Lançamento sempre vai dar mais dinheiro. Por quê? Porque tem mais liquidez, tem mais volume. Então, você vende mais rápido e você vende mais quantidade. Então, se você não atua nessa área, está na hora de aprender a atuar nessa área. Então, como que é uma... E aí é uma coisa que acontece também. Muita gente que não sabe fazer lançamento, acha que lançamento é uma venda qualquer. E aí fala, meu produto está 2 anos vendendo e não termina. Eu vendo um apartamento a cada 4 meses, porque também faz sem estratégia, né? Então, não, e pior, tem um jeito certo de fazer. Porque aí ele não está ganhando dinheiro, o que ele gasta no custo da operação morre do que ele lucrou. Então, ou seja, ele está trocando trabalho como se fosse um empregado, né? Ou seja, o que ele está recebendo, ele está no ciclo da sobrevivência. Então, assim, vamos lá, olha que louco. Qual que é esse mapa? Esse é um mapa simples, né? Para quem quer fazer lançamento, ele tem um processo de diagnóstico, ele tem um processo de planejamento, ele tem um processo de estratégia, definições de estratégias, para vender rápido, por isso que você ganha dinheiro. Depois você faz todo o recrutamento de todos os stakeholders, você vai para o aquecimento, depois você vai para o represamento, você vai para a pré-venda e o dia D. Essa é o mapa de um lançamento de sucesso.
Onde você pode ganhar dinheiro com isso? Os mesmos públicos-alvos aqui, que é construtora, incorporadora, loteadora, são esses 3 públicos-alvos, tá? Se você já conhece construtor, incorporador ou loteador, o que você pode fazer? Se você não é licenciado ou nunca foi para uma imersão, conecte-se com essa construtora, ou se você já tem essa conexão, entre em contato com o licenciado e apresenta essa construtora. A gente vai fazer um checklist e vai marcar uma reunião com ela e vai apresentar toda a nossa inteligência em lançamentos imobiliários. E ainda mais, hoje nós somos o maior especialista em venda de estoque remanescente do país. Você vai encontrar muito, vocês vão encontrar muito construtor, loteador ou incorporador com dificuldade de vender, ou o produto deu errado. Aqui a gente ganha 2 vezes. A gente ganha na reestruturação do empreendimento, lembra, de 1 a 3% do VGV, e ganha no lançamento. Eu já entrei em vários empreendimentos, nós fizemos o último evento em BH, e tinha um cara de lá que era de Alfenas. Eu peguei um empreendimento que ele fica em Campos Gerais, na verdade, na divisa de Campos Gerais e Alfenas. E esse empreendimento eu não vendia há mais de 5 anos. Só na minha entrada eu ganhei 1 milhão em lotes. Inclusive, eu tenho lotes ainda lá. Lá é uma península que é banhado pela represa de Furnas. Quem quiser comprar um lote maravilhoso, me chama no direct, que eu estou vendendo. Eu tenho vários lotes e estou cansado de pagar condomínio e IPTU, viu, Carol? Então, mas só na minha entrada, pela reestruturação, nós levamos 1 milhão, mais o percentual do lançamento que nós ganhamos. Então, veja bem, vocês podem já fazer negócios, né? Não é licenciado, não participou da imersão, não sabe o método. Tem construtora, se não tem, fomenta, construtora, incorporadora, loteadora, né? E aí, o que você faz? Você entra em contato com o licenciado, né? Ou chama a gente no direct, porque de qualquer jeito a gente vai direcionar para o licenciado, e aí a gente vai fazer essa captação. Esse é dinheiro rápido. O que é rápido? De 3 a 4 meses está entrando dinheiro no seu bolso. Então, dinheiro para você também sair do caos, sair da escassez ou sair do looping da sobrevivência. Então, nós falamos aqui que tem 2 negócios que já te dá dinheiro mais rápido, tá? Que é captação de investidores, captou investidor, entrou dinheiro, já cai na sua conta no dia seguinte, e lançamento, né, que vai te dar dinheiro de 3 a 4 meses. Existe uma situação que tem incorporadores, construtores e loteadores, que eles não querem contratar a gente, Carol, olha que louco, né? Mas eles não querem passar o lançamento para a gente, porque ele tem uma house, ele tem lá uma equipe, só que ele contrata a gente para dar uma consultoria. Então, a gente passa por 6 meses de consultoria, né? Meu último foi em Passos, Minas Gerais, e a gente cobra um valor, hoje, em média, de 450 mil por 6 meses de consultoria, e a gente já paga 10%, tá? Sobre o valor descontado do imposto, que vai dar em média de 40 mil reais para você de imediato. Então, terceira maneira de você fazer dinheiro rápido você pode apresentar a Neximob, vende-se uma consultoria e põe dinheiro para você sair da escassez, ou do caos, ou do looping da sobrevivência. Mas o método de lançamento, ele dá dinheiro rápido para vocês. E tem um outro detalhe, que é o pulo do gato. Imagina só, você pega uma construtora que ela tem 6 lançamentos, 10 lançamentos, 15 lançamentos. Imagina o quanto de dinheiro que você vai ganhar. E segundo, você pode atuar trabalhando nesse lançamento e fazer mais uma fonte de receita. E terceiro, você vai aprender com a Neximob a fazer um lançamento que 99% das empresas não fazem como nós fazemos. Então, aí eu acho que ainda é o maior ouro aí. Aí eu acho que é o maior ouro.
Quem tem inteligência devia focar aí. Aprendizado, dinheiro rápido e dinheiro recorrente, porque o cara vai lançar vários empreendimentos, né? Então, esse é o nosso quarto mapa, tá? Que é o mapa dos lançamentos e do remanescente ou da consultoria. E, por último, é o mapa da incorporação, que aí a Carol domina mais, que as pessoas acham, e a Carol vai tirar de letra isso, que para você ser incorporador, você precisa ter dinheiro. Isso é para quem não tem inteligência. Para quem tem inteligência, eu não estou falando inteligência cognitiva, pessoal. Estou falando de inteligência do negócio, tá? Eu não estou falando assim, eu fiz faculdade, tenho um MBA. Nada disso. É inteligência técnica ou de um método focado a você aprender a ser incorporador ou loteador sem tirar R$1 do seu bolso. Porra, Edgar, mas como que eu pago taxas e emolumentos? Que a prefeitura não faz permuta nem cartório. Cartório faz permuta, para quem não sabe, é só ter relacionamento. Prefeitura não faz, mas aí tem a estratégia de você levantar o fund para aquele dinheiro. E o lançamento, Edgar? Você levanta fund para aquele dinheiro. Então, você tem que aprender a ter network, conhecimento, que é metodologia, e agir. Então, aí você entra nesse mapa, né, Carol? Fala aí. Eu vou resumir esse mapa, porque ele, né, como todos os mapas, eles não são super simples, né? O mapa você tem que entender todas as etapas dele, A né? gente está dando um overview, porque o detalhe... Overview, assim. Mas a parte mais importante é o seguinte, toda essa linha, captação da área, depois validação da concepção, para quê? Para a gente investir tempo desenvolvendo o produto. Então, perceba, a gente só deve colocar o dinheiro a mão no bolso quando o projeto está aprovado na prefeitura e você já pode fazer o lançamento. Só que até você fazer isso, você tem alguns gastos que você precisa pagar para poder fazer o seu lançamento imobiliário. Eu falo o seguinte, tirando o terreno, que o ideal é que você sempre compre o terreno em permuta, você não pague o terreno em dinheiro, você tem que montar parcerias estratégicas para você conseguir trabalhar. E aí eu não estou dizendo fazer ninguém trabalhar de graça, ganhando muito bem, é o tal do ganha-ganha, aonde um arquiteto cobrou 300 mil no projeto, ou como um projeto lá que a gente está fazendo, aonde que é esse? Maceió, né? Maceió? O arquiteto cobrou 1 milhão? Tá. Esse é de São Miguel dos Milagres, que é o nosso... Milagres, então. 153 milhões. Como um exemplo, né? Nesse caso, o arquiteto cobrou 1 milhão. Na verdade, ele tinha cobrado mais, né? 1.800. Na verdade, ele cobrou 1.800. Esse projeto, a gente gastaria nele em torno de uns 700 mil, mais ou menos. Então, ele cobrou mais do que 2 vezes, 2,5. E a gente está fechando aí um pouquinho menos de 1 milhão. Fechamos com um pouco menos de 1 milhão, 100% na parceria com uma das maiores empresas de arquitetura. Agora, veja bem. Mas qual que é a vantagem disso? Não, mas tem que só complementar antes de falar a vantagem. Eles não fecham com qualquer pessoa. Exato. Porque tinha uma Carol, um Edgar e uma Neximóvel por trás, porque eles sabem que vai acontecer e que não tem um único projeto, que tem 10 projetos que eles vão executar e que aí eles vão fazer 10, 15, 20 milhões só com a gente. Tem escala, né? Eles ganham escala. Mas por que é interessante? Às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, Carol, mas tu não tem o dinheiro para pagar o arquiteto? Mas para que isso de ficar fazendo parceria? Por que não paga logo o arquiteto? Porque o que acontece muito no mercado? O incorporador, para economizar, ele fala assim, não, arquiteto, você vai fazer o projeto por 100 mil. Não, arquiteto, eu vou contratar um arquiteto mais barato. Então, o que a gente faz? A gente faz o oposto, a gente vai contratar o melhor arquiteto, que vai cobrar caro, vai cobrar quase 1 milhão, só que a gente vai pagar em permuta. Então, quando a gente trabalha com parcerias, a gente consegue ter a melhor equipe, o melhor time. E aí, com isso, a gente consegue ter as melhores áreas, os melhores projetos, as melhores inteligências de mercado, os melhores parceiros, a melhor empresa. Então, a gente começa a ter o melhor de tudo.
Então, a gente tem cada vez mais VGVs maiores, a gente atinge um público super nichado, produtos exclusivos, então tudo que lançar vai vender. O ponto é, quando você para de pensar com cabeça pequena de que você precisa contratar o arquiteto que cabe no seu bolso, você começa a diminuir o tamanho dos VGVs que você vai fazer. E você começa a buscar terrenos menores. Você fala, eu só vou conseguir pagar um arquiteto que fizer um projeto de 10 milhões, porque ele vai cobrar 50 mil. Ele vai cobrar 200 mil. Então, você começa a diminuir a sua possibilidade de desenvolver negócio, porque você não tem poder aquisitivo para pagar. Quando você trabalha nessa outra metodologia, que aí vem para a parte de incorporação, que é o fluxo da incorporação, que você trabalha planejamento estratégico, novos negócios, incorporação e produto, depois lançamento, marketing e vendas, depois orçamento executivo, obra, atendimento ao cliente, entrega de obra e pós-obra. Quando você entende esse fluxo, você entende quem são os profissionais que você vai ter que contratar, todos os projetistas, os consultores técnicos e por aí vai. Você sabe que você pode entregar para eles um contrato de parceria, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho parceria com arquiteto, com advogado, com contador, com um monte de gente. Só que tem aquele valorzinho que você não consegue fazer parceria. Qual que é aquele? A compra do lead para gerar o tráfego no Instagram, para poder fazer o lançamento imobiliário. Então, que é o que a gente fala, de 1 a 2% do VGV, você precisa ter em caixa para fazer o lançamento do seu produto imobiliário. Esse é um valor inicial que você vai precisar ter para desenvolver o seu produto. O que não quer dizer que você precise ter esse dinheiro de imediato. Você tem um fluxo. Então, quando a gente faz o estudo de viabilidade econômica, a gente sabe o valor que a gente vai precisar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Então, a gente se planeja, inclusive, para como pedir, como buscar esse funding. A gente vai buscar o funding para a primeira etapa, que é a etapa de concepção, onde eu preciso lá de 1 a 2% do VGV. Depois eu vou ter uma outra etapa de captação para o lançamento, quando eu já tenho o RI, o registro de incorporação, aí eu vou ter um outro funding. E, óbvio, quem entra no início ganha mais dinheiro, porque o risco é maior. Imagina um investidor que entra antes do registro de incorporação, é óbvio que ele vai ganhar mais. E tem muito investidor que quer entrar antes, porque ou ele quer ter um aumento de capital alto, e ele sabe que com a gente não é esse risco gigantesco, mas ele entende que se ele trabalhar dentro dessa estrutura, ele pode ganhar no início, no desenvolvimento do negócio, no lançamento e lá na frente com a entrega das chaves, porque tem a valorização do produto entregue, né? Então, ele acaba ganhando várias vezes. E nisso vem todos os investidores, os projetistas. Toda vez que o Edgar fala parceria, entendam a parceria como nós estamos contratando um serviço. E o parceiro está sendo remunerado por esse serviço. Às vezes o parceiro é a concreteira, às vezes o parceiro é a loja de material de construção, às vezes o parceiro é o fornecedor de elevadores. Eu já comprei concreto na permuta, eu já paguei construtor na permuta, eu já comprei elevador na permuta. Então, existem várias formas da gente trabalhar a permuta e essas parcerias, que são justamente desenvolver um produto que faz sentido para o mercado, lançar esse produto e trabalhar esses parceiros para fazer gestão de obra, fazer o desenvolvimento do nosso negócio. É isso. Olha que show, pessoal. Vamos abrir aqui para perguntas, mas eu quero fazer um overview e agora vocês podem perguntar já. Então, primeiro, a captação de áreas, que você pode aí faturar de 1 milhão a 5 milhões, e esse resultado financeiro, ele te dá um retorno a médio e longo prazo, mas você pode ir fazendo e deixa lá como se fosse uma poupança, uma previdência, que um dia vai cair no seu bolso. O segundo mapa é um mapa da concepção e da reestruturação de negócios, que você pode também, você vai ganhar grana, que também é a médio e longo prazo, porque a gente participa do VGV, mas você já pode trazer negócio e coloca lá no seu banco de recebíveis, né? O terceiro é a captação de funding, de investidores para apresentar para a gente, e aí você já ganha dinheiro imediato e você pode ter recorrência se esse investidor tiver recorrência nos investimentos. Quarto, lançamento, então você ganha dinheiro no lançamento, é um dinheiro a curto prazo, 3, 4 meses eu acho que é super a curto prazo. Depois você tem o remanescente,
e você tem a consultoria que você pode ganhar dinheiro. Todos eles, você pode ficar milionário, multimilionário, com todas essas linhas, individualmente, ou imagina só você trabalhar com todas essas linhas. Você está potencializando, aumentando 10, 15, 20 vezes mais a chance de você fazer 1 milhão, 10 e por aí vai. Né? E por último, tem incorporação, que você pode fazer incorporação sem tirar R$1 do seu bolso. Então, ou seja, tem negócios para você sair do caos da escassez ou do ciclo da sobrevivência rápido, e depois começar a jogar um outro jogo, que é o jogo do milhão, e depois jogar um terceiro jogo, que é o jogo de você se tornar uma lenda, deixar um legado, contribuir, porque aí é o jogo de quem já não precisa mais do dinheiro, certo? Como que você pode começar? Então, vamos falar aqui do que o caminho mais rápido, na minha opinião, se torne licenciado. Tá? Não estou aqui para vender nada, então não vou ficar batendo nessa tecla. Licenciado tem várias categorias, desde você ser um licenciado premium, um expert, um prospect, tá? Então, se fizer sentido, você chame aqui, ou entre em contato lá no direct, no Instagram, ou chame um licenciado aqui, ou manda uma mensagem que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Porque você vai ter mentoria semanal, você vai participar da imersão a cada 4 meses, você tem suporte, todo aquele checklist, tá? Você tem suporte em tempo real, você tem tecnologia, você tem BI, você tem todo esse suporte. Você vai poder usar o nome da Neximob e vai poder usar o nome do Edgar Ueda e da Carolina Caribé, que são os nossos players parceiros aqui, que contribuem para essa facilitação para você chegar mais rápido a esse destino de ganhar 1 milhão, faturar múltiplos milhões. O segundo caminho, cara, vai para a imersão, que agora do dia 1 ao dia 4. Se você não gostar no primeiro dia, você vai para o meu financeiro, pede o seu dinheiro, eu devolvo 100% o seu dinheiro. É 100%, não é 99%. A gente não ganha dinheiro vendendo curso, não é meu core business. Se não fizer sentido para você, vai lá o primeiro dia, pega o seu dinheiro e toca a sua vida. Se fizer sentido, você participou dos 4 dias e quer se tornar licenciado, eu abato 100% o valor investido. É 100%. Mais uma vez, porque eu não ganho dinheiro você se tornando, você indo para a imersão ou se tornando licenciada. Eu ganho dinheiro você trazendo o negócio e fazendo o negócio conosco. Então, por isso que eu quero que você se torne licenciado, para que você, recorrentemente, primeiro aprenda a ser um fora de série, se torne uma autoridade, prospecte muitos negócios e traga muitos negócios. Nós vamos ganhar negócios juntos, né? Eu não vou ganhar dinheiro em cima de você. Nós vamos ganhar dinheiro juntos, tá? Essa é a segunda maneira. E a última imersão do ano acontece em Balneário Camboriú, do dia 1 ao dia 4. A Carol vai estar lá, o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, vai estar lá, e outros players surpresa, e vocês vão aprender passo a passo, de maneira pragmática, como estruturar, captar e atuar nesse mercado. E, por último, nada disso faz sentido para você, nem imersão, nem licença, mande negócios para a gente. Aí é ser inteligente. Porra, mande negócio. Você tem área? Mande negócio. Você tem investidor? Mande negócio. Você tem construtor, incorporador que quer fazer lançamento? Mande negócio, entre em contato com os nossos licenciados e bora ganhar dinheiro juntos. Eu queria mandar aqui falar o Marcos Morichig, Rissatiburides, né? Faz muito tempo que a gente não se fala. Inclusive, eu estou falando com 2 pessoas no Japão, já tem 8 descendentes que querem investir nos meus negócios. Então, Marcos, você que é um cara de negócios, espero que você melhorou, porque na época já era bom, para a gente fomentar negócios. Em 2010, quando eu saí do Japão, a MRV tinha montado um escritório, isso por volta de 2007, e ficou lá uns 2, 3 anos vendendo para brasileiros. Então, tem muitos brasileiros que investem aqui no Brasil, tem muitos brasileiros nos Estados Unidos que investem no Brasil, tem muitos brasileiros em Portugal que investem no Brasil e no mercado imobiliário. Então, Marcos, você que é do Japão, bora me chamar no privado e vamos fazer negócio. Então,
Feito isso, pessoal, dando os recados, nós temos aqui pelo menos 15 ou 20 minutos que a gente vai abrir para perguntas. Então, levante a mão, um de cada vez. Agora, os licenciados podem abaixar a mão e levante a mão quem quer falar e pode abrir o microfone e fazer perguntas. Vamos lá, que se não tiver nenhuma, a gente já finaliza a nossa mentoria aqui. Vai lá. Eu acho que o Alberto aí está querendo perguntar. Pode falar, Alberto. Está baixo, Alberto. Está bem baixo a sua. Tente aumentar o volume aí ou chegar mais próximo. Pode perguntar, se quiser. Vai lá. Ou quando o Alberto ajusta ali... Vai, pode falar. Quando você fala em captação de recursos, nós estamos falando em que volume de dinheiro. A partir de que volume seria interessante no mercado a gente buscar essas captações? Bacana. Inclusive o Alberto, né, já tem que parabenizar ele, porque ele foi para o evento, aliás, ele me conheceu no meeting lá em Curitiba, olha que louco, ele tomou uma decisão e ele foi para o evento em Balneário Camboriú, e ele tomou decisão, ele vai para a imersão. Eu falo, tem uma frase, antes de responder a pergunta do Alberto, que fala assim, muitos sonham com sucesso, Carol. Outros têm atitude e iniciativa. Essa é a diferença de quem toma decisões. Tem gente que fica sempre parado ou em cima do muro e ele acha que ele não tomou decisão. Você tomou decisão de ficar no mesmo lugar e ficar parado. Então, tem várias pessoas aqui que me conheceram no lugar, começou a seguir, tomou decisão e hoje está aqui o Celso. O Celso me conhece há 5 anos, é advogado, não entendia nada do mercado imobiliário, virou licenciado, já tem vários negócios ali, se tudo der errado, já fez 2 milhões, se tudo der certo, vai fazer mais de 5 milhões, e com todos os negócios, e mal começou nessa jornada. Então, ou seja, está há 1 ano com a gente. Então, essa é a importância de tomar decisão. Mas vamos responder lá. Depende da modalidade. Para essa modalidade, direto com a Neximob, tem que ser investimentos acima de 100 mil reais, que aí ele entra numa SCP, tá? A depender, se o cara vai entrar com 1 milhão, com mais de milhões, ele pode escolher entrar numa SCP, ou ele pode escolher entrar numa SPE como sócio, né? Tem o sócio ostensivo e tem o sócio oculto. Tem aquele sócio que tem as responsabilidades e tem aquele sócio que ele só participa, ele coloca o dinheiro e tira o dinheiro dele sem responsabilidades, né? Outras responsabilidades, né? Então, agora, existem modalidades via crowdfunding, que nós vamos lançar nos próximos meses, né? Essa modalidade, o cara pode investir a partir de, a gente está pensando entre 1.000 ou 5 mil reais, mas aí não precisa ter contato com a gente, é só entrar lá no site, ir lá, clicar nos botõezinhos, e ele já faz o investimento dele, tá bom? Mas quando você tiver um cara que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, e ele quer entrar, aí você entra em contato com a gente, que ele já pode se tornar, e ele pode escolher um enxoval de produto, né? A gente não é que nem Henry Ford. Henry Ford era assim, pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. Não. Então, assim, o nosso ele pode escolher entrar no CVA, se a gente tiver, ou numa multipropriedade. Ele pode entrar no empreendimento que tem uma rentabilidade mais a curto prazo e uma a longo prazo. E a gente ainda dá a oportunidade dele, em um determinado momento, sair de um empreendimento e ir para o outro. Claro que mantendo as premissas pré-estabelecidas, ok? Então, é isso. Próxima pergunta. A Rafaela, acho que ela perguntou aqui, né? Quer abrir aí, Rafaela? Olá, pessoal, boa noite. Olá. Eu cheguei aqui, eu já acompanho, acho que vocês dois já há um tempo, e
eu tenho uma construtora desde 2014, sabe? E em 2020, eu comecei... Oi? Você é de Poços de Caldas, né? Sim, a gente já Tá se vendo? conheceu na época que você Você trabalhou conversou com o pessoalmente já, né? sim, já comeu a porçãozinha junto. E eu cometi um erro muito grave, sabe? Eu comecei no mercado, eu fui aprendendo no meio do processo, né? E até estava conseguindo ajustar o meu negócio, mas eu cometi um erro muito forte, que era trabalhar tudo no meu CNPJ. E, infelizmente, em 2019, simplesmente um processo travou todos os bens da empresa, fez eu perder o crédito com a Caixa, e eu nem tinha sido citada no processo, foi um engano mesmo, sabe? E aí desandou muito a empresa, eu precisei passar por uma... Até eu estava conseguindo reorganizar, só que veio pandemia e terminou de macetar, assim, o negócio, sabe? E aí a única saída que eu tive para sair desse rolo, né, que virou uma bola de neve, assim, sabe? Eu estava, assim, com já um faturamento interessante e tal, só que, bom, eu tive que fazer uma recuperação judicial, já está com o plano aprovado, tudo certinho, só que é bem curioso como a dificuldade de atrair investidores nesse cenário, ou, por exemplo, hoje meu principal interesse agora estou terminando as obras que eu já tinha iniciado, e as obras novas, a dificuldade de viabilizar, sabe? Ou eu realmente cancelo, ou eu revendo para outros construtores. Eu estou muito naquele Mas caminho. você abriu o SPE para cada uma das obras ou você continuou fazendo tudo dentro do teu CNPJ? Não, eu abri, tanto que o plano de recuperação ele preveu essa quebrar os patrimônios, né? Tanto que as obras que estavam em andamento eu consegui fazer você acordo fez alienação fiduciária também? Ou patrimônio de afetação? Sim. Tanto que os que estavam com patrimônio de afetação foram tanto afetados, mas é porque depois de 2017, quando eu certifiquei, melhorei o meu negócio. Só que dali para trás ainda estava, né? Eu fui corrigindo com o tempo. Então, eu falo, eu te acompanhei bastante. Eu acho que nesse momento de crise, finalmente eu acho que eu tive um tempo para estudar, de fato. Então, foi muito legal. Acho que você realmente me complementou bastante. Foi muito... Porque eu descobri tudo, eu tinha aprendido na prática, né? Com você, eu acho que deu uma metodologia, né? Acho que é o que você traz, né? Então, é isso. Aí, a minha pergunta principal mesmo é se vocês enxergam... até eu conversei com um dos licenciados, que é o Thales Kennedy. Se vocês podem auxiliar nessa questão, porque hoje eu vejo, assim, um único projeto, se eu vir viabilizar só em comissões que eu gastei, projeto, aprovar todos os complementares, já todos no jeito, até o que eu mandei tem hoje 15 milhões de VGV, de jogar isso no lixo. Acho que na época era 400 mil já investido, sabe? Já com uma porcentagem já vendida, só que tá endurecida, sabe? Essa questão. De VGV, a Nexmob faz lançamento, Edgar? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma parte aí que eu acho que é legal. A gente se conhece, a gente até, você falou com o meu profissão, agora eu até lembrei que a gente fomos num... faz um tempinho. Nós lançamos aí 4 produtos, inclusive nós vendemos um CVA, na época, Minha Casa Minha Vida, nós vendemos 1 milhão por hora. Nós vendemos um produto que chama Reserva 372, aí, que era da Vital, e vendemos o Blue, que nós vendemos em menos de 30 dias, que é aí no bairro Caltrim, e finalizamos de vender os remanescentes que ele tinha de alto padrão, que era, inclusive, ali próximo do escritório dele. Hoje nós temos, se eu não me engano, 6 ou 7 empreendimentos em Poços de Caldas para lançar, que totalizam em 100 milhões de VGV. 96, 97 milhões, isso no valor presente agora, pode ser que ultrapasse, né? Eu gosto muito de Poços de Caldas, não estou falando porque você é daí, tanto é que a gente vive fomentando negócios na região. Só no sul de Minas eu lancei em 23 cidades. É um mercado agressivo, assim, pelo tamanho, realmente é um pouquinho fora mesmo. Eu conheço bem, sou apaixonado porque eu aprendi a tomar pinga, cachaça, aí no sul de Minas. Mas vamos lá, você está numa situação que, querendo ou não, é uma das nossas grandes habilidades, você reestruturar a empresa ou dar um turnaround, ou fazer essa volta. Antes de responder, eu vou responder, mas assim, é muito importante que a gente faça um diagnóstico,
porque talvez não seja apenas isso que você esteja enxergando. Nós pegamos Sim, não, é uma das possibilidades. Não que hoje até eu já tinha entendido que eu cancelo tudo, tanto que eu já estou Não revisando em outro cancela lugar. tudo. Calma, calma. Vou falar uma coisa que aconteceu na pandemia. Eu peguei o coronavírus, né? E eu fiquei com 50% do pulmão comprometido, e eu fiz 3 tratamentos, 3 protocolos, né? Aquilo mexeu muito com o meu psicológico, eu achei que eu ia morrer. Sim. Eu estava num processo que eu fazia 2 terapias, né? E um dia eu cheguei para minha terapeuta e eu falei assim, vou parar com tudo. Olha essa, Carol. Vou parar com tudo, não quero mais escrever livro, não quero mais aparecer nas redes sociais, não quero mais palestrar, e não sei se eu quero mais continuar empreendendo. Eu quero parar Vai com virar ermitão agora. Aí ela falou assim, você vai parar de ficar pensando nessas besteiras, você vai parar de pensar nessas besteiras. Então faz o seguinte, fique aí meditando, fazendo o que você vai fazer, ou vai fazer Muay Thai, ou faça yoga, faça o que você vai fazer, e depois nós vamos voltar a conversar na sessão seguinte, etc. No seu caso, claro que não é apenas, talvez, uma terapia que vai resolver o seu problema, estou só citando como exemplo. Então, o que acontece? Às vezes, você vai reestruturar a sua empresa para receber fundo, às vezes você pode, de fato, ter que sair de alguns negócios, e sair não é deixar... Desistir do negócio, é não aparecer. Você pode não aparecer, e alguns você pode vender para fazer caixa, alguns você pode buscar parceria, em partes que você não é tão forte. Por exemplo, você já mostrou uma fragilidade, que é uma fragilidade jurídica / financeira. Isso. Então, assim, talvez você está com um produto, na época até você entrou em contato comigo, que você não estava vendendo como você gostaria de vender. Então, isso eu acho que eu fiquei até melhor, tanto que eu acho que o meu forte hoje é o comercial, sabe? A leitura. Legal. Então, o meu assim, forte é esse. Virar a maquininha de fazer o empreendimento, depois de um tempo. Legal. Mas tem um grande erro, né? Se você é a única pessoa que vende na empresa, já está errado. Não, eu consegui estruturar uma equipe, estava bacana, sabe? Eu tinha conseguido já passar. Tinha uma época que você falou que era você que tinha que vender. Então, isso foi em 2016, ali quando eu comprei o resto da empresa, foi o eu lembro. Estruturei para trabalhar com caixa. Cara, que memória, hein? Tô chocada. Então, que legal, achei que nem lembrar. Porque você falou assim, mas eu que tenho que vender. Eu falei, pô, se o dono tem... A mesma coisa. Se eu tenho que vender tudo, fodeu, né? Então, ou seja, eu não consigo sair do meu negócio. Então, o que acontece? Sim, se você já está falando com o Thales, continua, ele vai pegar todo o checklist, nós vamos entender melhor e depois propor uma solução para que você possa aceitar ou não. Você fala, faz sentido ou não faz sentido, e a gente entrar aí nesse circuito. Entendi. Legal. Sim. Essa é uma opção. A segunda opção, se você conseguir, venha para a imersão, que é do dia 1 ao dia 4. Faz sentido também, ok. Você vai sair com o mapa mental. Eu falo que é um aprendizado muito barato. Posso levar marido e neném junto? Pode levar marido, neném, pode até levar, mas tem que tomar cuidado que ele não passe chorando a imersão. Fico pensando que vai estar com 6 meses, aí pra... Ou você traz o marido e deixa o marido cuidando. Isso, pode, então, tá ótimo. Perfeito. Acontece muito. O Thales, ele é o contrário. Ele traz a mulher dele fica cuidando do filho que é recém-nascido, e ele vai para a imersão. Perfeito. E vocês vocês dois, né? Estão lá. O Docs falou 2 pessoas, né? Então, nossa, ótimo. Edgar, marquei uma reunião com ela às 10h30 já, tá? Próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Obrigada. Mais 2 perguntas para a gente finalizar aqui. Vai lá. A Ana Lu Silva, isso? E só para deixar claro, quem não conseguir, eu queria perguntar, pode chamar no direct da Carol, pode chamar no meu direct, que a gente entra em contato e responde, tá?
não vamos deixar vocês sem resposta, não. Só não fica lá, bom dia, que dia ensolarado, vamos ser... Gente, eu sou bruta, tá? Não respondo bom dia, não. Você manda bom dia e já diz o que é, que eu não respondo, não. só bom dia, Ou ninguém... me manda bom dia, eu levo 15 dias para responder o bom dia. Vai lá, Ana Lu. Boa noite, pessoal. Atualmente eu estou trabalhando numa construtora que está com uma boa parte de um remanescente. E eu gostaria de saber de vocês se vocês têm algum projeto para trabalhar em cima disso, porque, assim, digamos que uma construtora, eu estou na Tegra, trabalhando associada à Tegra Construtora, que tem, por exemplo, são 304 apartamentos e tem mais ou menos a metade de remanescente. O projeto foi entregue em julho desse ano. Então, eu gostaria de saber se tem algum projeto, assim, por parte de mim, assim, partindo de mim, não da construtora, para, de repente, vender esse estoque, alguma coisa nesse sentido. Eu sugiro que você apresente, né, entre em contato com algum licenciado, ele me marque uma reunião com a construtora para apresentar, porque, veja bem, o ideal seria a construtora nos contratar, porque, assim, nós temos uma vantagem, nós resolvemos o problema, nós temos um ponto que é um ponto de atenção, não somos baratos, e por isso que ganhamos dinheiro, tá? Eu acho que quem vende preço e deprecia o seu valor, ele está num outro mercado que não é o nosso mercado. Nós não nos prostituímos. Nós sabemos o nosso valor, cobramos aquilo, quem quiser pagar, faz sentido ou não, toca do jeito dele. Então, a minha primeira sugestão tenta ver quem decide e marque uma reunião, e aí a gente vai com algum dos nossos licenciados para apresentar, porque nós somos especialistas em vender estoque remanescente. A segunda opção é você se tornar licenciado, aprender a fazer, vender os produtos que são estoques e remanescente, para que você possa, através da sua imobiliária ou através de uma metodologia, né, ajudá-los a vender também. E o terceiro ou vai para a imersão, também aprende, que você vai sair de lá vendendo mais do que você vende hoje. Então, esses são os caminhos que, na minha opinião, são os únicos caminhos, né? Ou ele pode contratar uma consultoria também. Eu não quero contratar a Neximob para fazer o lançamento, mas eu quero uma consultoria porque eu preciso dar vazão a esse meu estoque. Entendi. Tá. Ok. Obrigada. Porque não tem como eu te explicar como você resolver um problema sem eu fazer o diagnóstico de lá, se eu entender o que eles estão fazendo de bom e de ruim, se eu entender o produto, se eu entender o público-alvo, se eu entender a região de atuação, tem um conjunto. Só para você ter uma ideia, o nosso checklist de um lançamento de remanescente, ele passa de 60 perguntas. Então, não tem como eu perguntar, você não vai ter a resposta, e não tem como eu ensinar em 5 minutos. Não, era melhor até dar uma olhada qual é a região, dona Lu, e aí já falar com o licenciado. Qual que é a tua região? Eu atualmente estou trabalhando na zona norte de São Paulo, na Vila Guilherme. São Paulo. Soares aí. Então, pessoal, falar com o Soares aí, ó. Já conversar com ele. Porque Soares, aí montar esse plano, como é que a gente vai abordar a Tegra e como é que você pode entrar no meio, né? Nessa operação. Entre em contato aí com a Ana Lu Soares, e aí vocês tentam marcar uma reunião para fazer uma apresentação lá, ok? Ok. E aí, se fechar negócio, Ana Lu, você vai ganhar uma comissão de tudo que a gente vendeu. Olha que interessante. Opa, que legal. Inclusive, você pode viajar, você pode ir para o Nordeste. Pedir demissão. Última pergunta, vamos lá. Oi, Edgar. Oi, boa noite, Valeriana, eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Eu trabalho com uma incorporadora, que até, assim, no decorrer do estudo com essa incorporadora, eu descobri que eles não são exatamente incorporadores, porque eles constroem para vender, né? Então,
a cada vez assim que eu ouço vocês, a Carol, falando, eu fico cheia de ideias, porque eu estou com tudo, fazendo como se fosse estou fazendo uma juntada de informações para sentar com eles e oferecer soluções, porque é uma empresa que tem um valor significativo de patrimônio. E até nessa questão de construir para vender, para você ter uma ideia, tem um imóvel parado, o imóvel está à venda por 12 milhões e meio o valor do imóvel, tudo construído com recursos próprios. Eu fico pensando como que isso teria sido mais vantajoso se tivesse feito realmente uma incorporação imobiliária, né? Então, assim, eu estou fazendo essa juntada de informações, vou fazer para eles essa proposição da reunião. É bem provável que eles aceitem, até porque agora, em vez de fazer essa construção de alto padrão, eles já estão pensando em fazer a construção de imóveis de classe média, né? Classe média, saindo desse alto padrão. E aí, enfim, o que eu estava querendo entender é como que a incorporadora, ela entra nessa parte da Nexmob, né? Eles entram com capital, eles entram com... que a inteligência é toda de vocês, não é isso? Então, vamos A lá. incorporadora, ela pode só... Não, falei, Edgar. Tá. Primeiro que nós lembramos de você estava no evento de BH, né? Isso. Então, assim, a gente lembra de você, parabéns pela decisão, tanto de ir para lá, quanto de vir aqui. Eu vou falar, depois a Carol complementa. Então, depende qual é a necessidade dela. Talvez a necessidade dela seja de lançamento, talvez a necessidade dela seja de captar novas áreas para incorporar. Talvez a necessidade dela seja de fund, de captação de recurso. Talvez a necessidade dela seja de reestruturação. Talvez seja de concepção. Então, primeiro, e esse é uma dica para todo mundo que está aqui, não sai oferecendo nada. Porque quem chega, por exemplo, quem chega na minha empresa falando eu tenho uma solução para você, para mim ou é um batedor de carteira ou é um cara sem noção. Como que ele fala que ele tem uma solução se ele nem me estudou e perguntou? Você pode pesquisar na internet, mas você não sabe qual que é meu gap, minha demanda, minha necessidade, qual que é minha dor, onde o calo está apertando, tá? Então, não existe produto enlatado. Então, pare de sair oferecendo. Aprenda a fazer pergunta, a diagnosticar. E aí sim, você vai... Aí vem aquela técnica de vendas complexa, que é o SPIN. Entender a situação, o problema, as implicações e a necessidade do cliente. Feito isso, aí você vai ofertar uma solução. Então, o que eu acredito? Você é de Belo Horizonte, tem aí os nossos licenciados da região, né, que você pode entrar em contato, e aí sim fazer uma entrevista, um levantamento das demandas. O que eles querem? O que eles precisam? Qual que é a maior dor? Aí sim, depois a gente vai oferecendo. E aí ele pode simplesmente contratar um serviço nosso, ou eles podem se tornar parceiros, ou eles também podem se tornar licenciado, ou eles podem participar da imersão. Então, para a gente, o que a gente busca? É que eles tenham acesso à nossa metodologia, aos nossos modelos, e que a gente possa iniciar uma parceria, seja ela num primeiro pequeno negócio, ou seja, tem gente que chega aqui e fala, eu quero que vocês façam tudo. Eu não quero fazer mais... Desde a incorporação até a construção também? Tudo? Tudo. Das vendas? Tudo. Eles vão ficar ou em Trancoso, Maldivas. ou Maldivas, né? A gente faz para eles. Claro que aí tem um preço que é diferente de a gente fazer só uma coisa. Então, primeiro identifique qual é a necessidade e aí depois você linka a gente. Ou, se quiser já linkar, o licenciado tem mais propriedade para que ele faça a pergunta correta e feche o negócio, e aí você vai ganhar também e participar aí desse negócio, tá bom? Entendido. Só uma última pergunta. Quando vocês falam sobre VGV, né, que é o valor geral das vendas ali,
tem um período aproximado, porque geralmente quando a gente fala com a pessoa questão de investimentos, ela quer saber, primeiramente, valor e prazo. É o que se torna Tudo interessante. depende do negócio. Depende do Resposta negócio? padrão é depende. Ah, sim. É como na Depende do contabilidade, terreno, né? depende Tudo do depende. negócio, depende do segmento, depende da região. Tudo depende, e para ele também não é uma verdade quando você fala que o investidor ele procura retorno e rentabilidade. Normalmente, a maioria procura, no mínimo, 4 itens, né? Liquidez, segurança, né? O Rentabilidade, conservadorismo é grande. né? Depende se ele quer, de repente, ter renda passiva, depende se ele quer ganhar um ágio rápido. Então, mais uma vez, não tem nada enlatado, faz sentido perguntar, diagnosticar, e aí sim oferecer para ele o melhor negócio. O importante é o seguinte: você é investidor, quer investir, você é um cara agressivo, você é conservador. Quanto que você tem para investir? Eu tenho 1 milhão. Baseado em algumas perguntas, eu vou oferecer o melhor produto para ele. Por que a maioria não fecha negócio? Porque ele não sabe perguntar, ele não sabe entender, e ele sai ofertando qualquer negócio, achando que aquele investidor ou comprador vai comprar qualquer negócio. Esse é o grande erro da maioria, tá? Esse diagnóstico, Valeriana, é a parte, eu acho que mais estratégica. Porque, às vezes, ele vem querendo uma coisa e a gente descobre que ele quer outra coisa. Uhum. E tem uma coisa entre o que ele quer e o que ele precisa. São coisas totalmente diferentes. Às vezes, ele vem com um mapa mental bem engessado, achando que o problema dele é as vendas. Mas ele tem outros problemas que antecedem as vendas. Às vezes, ele vem com problema achando que é dinheiro, mas tem outros problemas que antecedem o dinheiro. Tem gente que você pode colocar 10 milhões e ele vai perder os 10 milhões no mês seguinte. Sim. Ele não é o Sim. problema, não é o dinheiro. O problema é a gestão, é a administração, é outras coisas que talvez ele não esteja enxergando. Então, pessoal, chegou no final. Eu queria agradecer a todos vocês aí por ter participado. Isso aqui vai ficar gravado, eu não sei se... Não, o pessoal não vai embora, né? Você está vendo, né? O povo não vai embora, o povo está aqui até agora. Olha que legal. Teve lá, a gente começou com 99, chegou a passar de 100, agora nós temos 67 pessoas na sala. Isso mostra uma coisa, que essas 33 pessoas que saíram são procrastinadores. Sabe aqueles que começam uma coisa, mas não terminam? Então, assim, não dá para criar riqueza, fortuna ou império se você é um procrastinador. Fora que a gente tinha no grupo mais de 300 pessoas. Apareceram 100, 200 são procrastinador. Sabe aquele cara que nunca começa nada? Ele nunca começa, sempre vai ser na segunda-feira. Ah, na segunda-feira. Ou tem gente, Carol, que fala assim, esse ano já acabou. Olha a mentalidade. Ou então fala que não tem sorte. Pessoal, aqui nós não somos apenas uma indústria de fazer milhões. Nós somos aqui uma indústria de fazer pessoas melhores, com mentalidades expansivas, com comportamentos de pessoas de sucesso. Você vai se tornar um outro ser humano aqui. Essa é uma verdade absoluta. Pode perguntar para 100% dos licenciados que aqui é um aprendizado contínuo e que a gente está eternamente em evolução. Então, se fizer sentido para vocês, então, ou mande negócios, ou vá para a imersão, ou se torne licenciado, mas esteja com a gente, que vocês estarão aqui no grupo, numa tribo, numa comunidade, numa egrégora que só cresce, só evolui, só prospera. E queria agradecer a Carol, minha parceira, minha sócia em vários projetos. A gente já deixou de ser parceiro e sócio, nós já somos amigos e temos uma consideração muito grande, né, Carol? Beijo do seu coração. Não, galera, beijo. Edgar, ele não pede, não, ele manda. E aos licenciados, entre em contato com essa turma e bora fazer negócio. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, gente. Foi um prazer enorme. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.